Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus hoje em Hebreus capítulo 12. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Lembre que nós estamos na nossa confissão de fé, tratando, irmãos, do capítulo número 30, que fala das censuras eclesiásticas. Tá bom? Das censuras eclesiásticas, ou seja, aquele exercício biblicamente instituído que diz respeito à manutenção da pureza, da santidade da igreja, o bem dos irmãos e, logicamente, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos retomar este assunto a partir deste texto bíblico que está em Hebreus capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 1, irmãos, até o verso 13, tá bom? Introdutoriamente, Hebreus 12, de 1 a 13. Antes de lermos, vamos orar, pedir ao nosso Deus que nos abençoe. Oremos. Graças te rendemos, ó Deus, por esta manhã em que podemos unir-nos em teu nome santo e precioso, visando aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine e nos conduza, de tal sorte que sejamos transformados de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, tomando-nos todos nas tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Meus irmãos, geralmente a gente faz a leitura desse texto a partir do verso número 4. Isso nos conduz a uma perspectiva, ao meu ver, e penso estar sendo bíblico nisso, que de alguma forma limita o texto na compreensão daquilo que temos que de fato entender sobre disciplina. Deixe-me explicar. Se você observar dos versos número 1 até o verso número 3, o autor aos Hebreus está escrevendo acerca da dureza da vida cristã, inclusive do enfrentamento que você terá que fazer em Cristo Jesus contra o pecado. Veja comigo, você vai dizer no verso número 1 o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
Então ele está dizendo, você que vai correr a carreira cristã, você tem que estar ciente disso, que você vai ter que lidar com situações dessa natureza. Mas nós sabemos também, irmãos, que na vida cristã, na nossa carreira cristã, nem sempre a gente consegue se desembaraçar do pecado. Não é verdade? Infelizmente isso, não é? Infelizmente. E nem do peso que a gente leva. E isso vai ser alguma coisa que vai ter que acontecer durante sua vida cristã. Não tem como fugir disto. É uma realidade. Uma vez que ainda estamos nesse corpo mortal, não é? Pecado não mais haverá quando nós formos o quê? Glorificados. Mas é exatamente nesse período que Deus deixa para nós um expediente, e não é o único, visando a nossa santificação. Por exemplo, quando Deus nos dá a sua palavra, Ele intenta que nós sejamos santificados. Cristo diz, vós já estáis limpos pela palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele deixa também a oração, para que a gente possa fazer uso dela, como instrumento da graça do Senhor, os sacramentos, mas também a disciplina. Então, eu queria que você tivesse em mente exatamente isso, nessa parte introdutória. Na sua caminhada cristã, você vai lidar com uma série de problemas, e a disciplina deixada pelo Senhor é para o seu bem. Embora muitas vezes, como o próprio texto afirma, nós não vejamos dessa forma. Ele inclusive usa a terminologia, né? Alegria e tristeza. Então, logo no verso número 4, ele já coloca, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aí está certo, né? Até o sangue, ou seja, é uma luta dura, dura mesmo. E além disso tem outra coisa que você não pode esquecer. A exortação que ele deixa, que o filho, que Deus não despreza, ele sempre será alvo da disciplina do Senhor, portanto não desmaie quando por Deus for o quê? Disciplinado. Então, eu preciso tratar da disciplina bíblica nesta perspectiva, porque senão eu vou ter sempre grande dificuldade. Embora reconheçamos que é algo difícil, duro, isso pode trazer no momento tristeza, dor, mas é para o bem. Você precisa desfazer aquela imagem que a disciplina não é boa, porque ela é um expediente de Deus para o nosso bem. Tire isso da sua cabeça, se porventura você tem isso ainda em mente. Por isso que ele diz, veja comigo o verso de número 10 do capítulo 12, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua o quê? Santidade. Dito isto, irmãos, na última aula que tivemos, estávamos na seção 3, você pode acompanhar aí na sua confissão de fé do capítulo 30, onde víamos qual era o propósito estabelecido por Deus para o exercício da disciplina. E eu vou ler agora como está aí no texto, tá certo? Seção 3 da confissão de fé, capítulo 30. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, falamos sobre isso, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, falamos sobre isso também, e para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa o quê? Inteira. Nós paramos aqui na última aula, tá certo? Então nós já vimos aqui 3 objetivos, né? Chamar e ganhar para Cristo, né, os irmãos ofensores, impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, e o terceiro propósito, purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Então nós vamos seguir desse ponto. E a próxima razão para a disciplina, das duas que faltam, é a seguinte: toda vez que a disciplina ela é praticada, ela é posta para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel, capítulo 36. Eu queria que você
contemplasse, irmãos, essa vindicação do nome de Cristo à luz desse texto, tá bom? Deus decidiu disciplinar o seu povo, ok? E no ato dessa disciplina, é possível que algumas pessoas pensassem, está vendo, é porque nós somos bons, aí Deus está fazendo isto. E Deus então, através desta fala, vai mostrar que não é este o ponto. Não é porque o povo é bom, porque o povo não é bom, tanto é que estava sendo disciplinado. Mas existia uma questão muito acima desta, infinitamente maior, para Deus estar aplicando aquela disciplina. Ezequiel capítulo 36, por favor, eu vou ler, irmãos, a partir do verso de número 22, tá bom? Diz assim, ó: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Perceberam isso aí? Ó, não é por amor de vós, mas é pelo meu santo nome. Prosseguindo, verso 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Veja que Deus está sendo muito enfático nisso. Vocês profanaram, mas eu vou vindicar a santidade do meu nome. E isso não somente pelo exercício da disciplina, mas também pelo restabelecimento daquele povo à terra. Prosseguindo: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os povos, digo países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Agora leiam juntos aí o verso 32. Não é envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos. Está claro? Eu acho que não tem como ser mais claro, né? Então, quando alguém está recebendo uma disciplina da parte do Senhor, dentre os muitos objetivos, um deles está em vindicar a honra de Cristo, do nosso Senhor. É por amor dele mesmo que ele faz isto. Não é por amor de vós. E aqui no caso é o restabelecimento da comunhão com o Senhor e o retorno à terra. E a bênção que Deus prometeu. Então, nem só a disciplina, mas a própria restauração é por amor ao Senhor mesmo. Para honrar o seu próprio nome. Então é importante que você entenda isso. E aqui eu quero fazer uma aplicação rápida na relação horizontal nossa. Quando você disciplina seu filho, uma das razões que você deve fazer é para honrar o seu nome de pai, viu? Lembre disso. Não é para dizer que você é o melhor pai, não. Mas é porque se você não aplicar a disciplina, você está dizendo que você é o primeiro a desonrar o seu próprio nome. Entendeu? E aí nós temos uma fomentação social hoje que pai não precisa aplicar disciplina, né? Basta só a conversinha. Não é isso, viu?
E depois os danos estão aí instalados e ninguém sabe o porquê. Então você está vindicando como pai crente a santidade do nome do Senhor e a honra devida ao seu próprio nome, porque quando você não aplica a disciplina, você está sendo o primeiro a desonrar o seu nome dentro da sua casa. Lembre disso. Então, quando eu penso na disciplina, à luz do que nossa confissão diz, logicamente traduzindo o que a Escritura já nos traz, um dos pontos é esse: vindicar a honra de Cristo e a santidade da profissão do Evangelho. Por quê? Porque se eu professo o Evangelho e eu não estou andando em caminho de santidade, eu estou com isso também lançando lama sobre o nome de Cristo e sobre o Evangelho. E aqui tem aquela expressão muito popular, corriqueira, né? Sabe, mas fulano de tal não é crente? Por que faz isto? E os ímpios adoram isto. Eles adoram essa oportunidade de poder falar isso de boca cheia. E nós, quando somos disciplinados, é exatamente para que isso não aconteça, nem com relação ao nome de Cristo, e nem também com relação ao quê? Ao Evangelho. Está claro? Então, este é um outro propósito. E aí tem o último, por favor, veja comigo aí Judas capítulo único, verso 23. Judas, só tem um capítulo, por isso que eu falei único, tá? Verso 23. Judas estava escrevendo algo para os crentes, e no meio daquela escrita ele viu que havia um assunto importante que precisava ser tratado. Diante dessa tratativa, ele vai mostrar qual é o fim dos ímpios. E aqui nós temos o último propósito para a disciplina. Quando alguém é disciplinado, é para evitar a ira de Deus sobre ele. Ok? Para evitar o quê? Então, deixe-me explicar isso antes de ler o texto. Vamos supor que meu irmão Francisco pecou, tá? E aí ele precisava ser o quê? Disciplinado. E por uma falha da igreja, ele não é disciplinado. Você acha que ele vai ficar sem disciplina porque a igreja falou, ou Deus vai aplicar disciplina sobre ele? Pensa aí. Ele foi encontrado em pecado, era para ter sido disciplinado, não foi, porque a igreja negligenciou isso. Você acha que Deus vai deixar a vida dele para lá, dizendo assim: meu filho, já que a igreja não fez, você está tranquilo. Como diz o povo hoje, né? Fica de boas aí, que a igreja não fez nada, está tudo tranquilo. Não. É melhor você receber a disciplina da igreja do que receber o peso da ira de Deus. É muito maior. Muito maior. Vamos dar um exemplo aqui mais. O filho pecou e o pai disciplinou. E ele aprendeu que tem que andar do ponto de vista social bem. Agora o filho pecou, o pai não disciplinou e ele se envolveu com a bandalheira. A polícia chega lá e... Aí tem um ditado por lá que diz: é melhor apanhar do pai em casa do que da polícia onde? Na rua. Já ouviu isso alguma vez? A polícia não tem dó. Não estou dizendo que essa é a verdade, estou dizendo que é o adágio popular. Vai sofrer mais. É melhor ele ficar de castigo em casa por algo que cometeu do que ficar trancafiado na cadeia. É essa a medida que eu quero que você entenda. Então, quando Deus nos disciplina através da igreja, é para evitar que a gente tenha um peso maior ainda da parte dele, com a ira dele sobre nós, por causa do pecado. Ok? Então vamos lá. Judas agora, por favor. Eu vou ler a partir do verso 17, tá bom? Diz assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida.
salvai-os. Ó, tem gente que está na dúvida, se deixando levar por esses pensamentos errados. Compadecimento deles, salvai-os. Por quê? Arrebatando-os do fogo. Está vendo? Ter compaixão daqueles que estão aí à mercê da disciplina, não estão sendo disciplinados. O fim deles é o quê? Fogo. E ele diz mais: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pelo quê? Pela carne. Então, quando alguém aplica a disciplina, é para que aquela pessoa não sofra mais ainda. Debaixo de quê? Da ira de Deus. Então a disciplina, ela tem esses propósitos estabelecidos pelo Senhor. E daí vem aquilo que eu acabei de dizer no início. Quando você olhar para a disciplina eclesiástica, e aqui eu estou falando aplicada dentro dos termos bíblicos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque terrível será você estar em pecado e nada sendo feito. Agora, observe bem uma coisa importantíssima aqui. Quando o termo disciplina é aplicado aqui em Hebreus 12, não é somente a disciplina eclesiástica, porque disciplina está associada a discipulado. Então, há de se conceber que a disciplina ela tem passos que precisam ser necessariamente dados a fim de que ela seja aplicada corretamente. Tá ok? Então, vamos lá. Quando você coloca horário para acordar, seu filho acordar, sua filha acordar de manhã, você está aplicando sobre ele uma disciplina. Não é uma disciplina corretiva, porque não houve um erro até então. Ok? Então você é uma disciplina instrutiva, você está ensinando-a que precisa acordar naquele horário. Mas vamos supor que você já ensinou e agora ela não quer mais acordar. Aí você vai para o passo seguinte. Aí você vai ter já uma disciplina o quê? Corretiva, porque houve um ensino, este ensino não está sendo praticado, logo haverá uma sanção. Então a percepção que você tem que ter de disciplina não é somente, preste bem atenção nisso, o processo eclesiástico, que surge a partir de uma queixa ou denúncia. Mas é todo o conjunto da vida que inclusive pode conter o processo eclesiástico. Ficou claro, irmãos? Está claro isso aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo sobre a palavra de Deus e os seus benefícios, ele coloca aí um passo a passo, progressivo, na nossa vida. 2 Timóteo 3, 14. Vou ler do 14 até o 17, tá bom? Abriram? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Posso ler? Assim diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então houve um aprendizado, está vendo? Alguém ensinou, alguém estava disciplinando, ensinando um caminho. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Começou pequenininho, sempre usando a palavra, neste processo de disciplina, tá? Palavras estas, né, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, todo esse processo disciplinar, ela tinha como cunho um ato salvífico da parte de Deus, isto pela fé. Então, toda a instrução visava o quê? Conduzir a pessoa a Cristo em uma vida que agrade a Cristo. Agora veja o verso de número 16. Toda a Escritura, lembra qual foi o instrumento para disciplinar? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para. Agora veja o processo da disciplina de uma vida. Tá? Primeira coisa, ensina. Quando você está ensinando alguém, você está disciplinando ela. Sabia?
Está disciplinando, você está ensinando. Além disso, o que é que a palavra de Deus faz? Tudo pela palavra. Repreensão. Então, eu ensinei, ó, anda por essa linha, tá? Aí ele foi e desviou. Aí eu repreendo para que ele volte para a linha. É disciplina. Era para andar nessa linha, saiu da linha. Volta para cá. Mas aí essa pessoa insistiu em andar fora da linha. Aí vem o terceiro, qual é? Correção. Aí você tem a aplicação mais dura desse processo. Então você ensinou, fez correções ali, não é? No caso aqui, usando a palavra bíblica, repreendeu, ela não andou no caminho, você faz uma correção mais dura. Aqui nesse momento você tem a possibilidade de uma disciplina eclesiástica. E aí vem o quarto e último passo, que é a educação na justiça. Que é exatamente aquela pessoa que ela ouviu, começou a fazer, fez errado, foi corrigido, não aprendeu, foi corrigido e agora ela vai andar corretamente. Educação na justiça é educação na retidão. Ela aprendeu a andar corretamente, que é o alvo final. E aí no verso número 17, por favor, leiam juntos aí o que é dito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito para toda. Então veja, houve um processo na vida toda, onde a correção por meio de uma disciplina eclesiástica foi apenas parte de um conjunto maior, para que essa pessoa aprendesse a andar em santidade e pudesse ser encontrado perfeito e perfeitamente habilitado, o quê? Então é importante que você entenda isso, antes de a gente entrar no próximo ponto, que nem toda disciplina ela é eclesiástica, no sentido de um processo regular. Está claro isso, irmãos? Entendeu? Então, quando você está sendo ensinado, você está sendo disciplinado. Quando alguém chega e conversa com você, você está sendo disciplinado. Quando você é corrigido, você está sendo disciplinado. Quando você aprendeu e está andando certo, você está sendo disciplinado. Então, nem toda disciplina envolve um processo de ordem o quê? Eclesiástica. Por quê? Porque para ter um processo de ordem eclesiástica, tem que necessariamente haver uma queixa ou denúncia com provas necessárias. Irmã Vanessa. Bom dia, igreja. Bom dia, filha. Pastor, sempre antes e após disciplinar o Andrei, eu peço para ele dizer o que tem em Efésios capítulo 6, verso 1. É correto? Que diz, né? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Como ele já decorou, eu sempre faço isso antes e após a disciplina. É importante mostrar a ele, porque a instrução a disciplina ela precisa vir acompanhada de instrução. Imagine você bater num filho e ele perguntar: "Ei, pai, por que eu estou apanhando?" Ele disse: "Não sei, meu filho, mas todo dia eu tenho que lhe bater um pouquinho para você ir aprendendo." Não vai fazer uma loucura dessa, não é? A chegar ao ponto de dizer: "Ó, eu posso não saber porque eu estou batendo, mas você certamente sabe porque está apanhando, porque menino sempre apronta." Não é assim. Então, a leitura disso, filha, é parte da instrução que você deve dar. Mas você tem que ser mais específica, como também devemos ser na igreja, e mostrar qual foi o pecado que ele cometeu, para além do desonrar. Então, vamos supor, se ele mentiu, então ele desonrou o pai na medida em que ele não disse a verdade. Então você precisa mostrar para ele: olha, você será disciplinado, porque você, meu filho, mentiu para o papai, ou mentiu para a mamãe. Ok? Sim, toda vez que disciplinar, você tem que dizer ao seu filho porque você está batendo nele. Como é que eu vou apanhar sem saber porque eu estou apanhando? Complicado, não? E nossos filhos pensam. E isso é uma honra para eles também, na medida que eles sabem porque estão sendo disciplinados. E não importa a idade, tá? Já vai falando. Eles têm compreensão. Mas aí se você bate e nada diz, o que é que vai ficar na cabeça dele? Eu estou apanhando sem motivo. Agora, antes de aplicar uma disciplina, é bom que converse, para saber o que de fato aconteceu. Porque você pode ir além
do que deveria ou ficar aquém. Então procure saber não só o que aconteceu, mas os motivos. Ok? Então vamos imaginar aqui, a mãe de uma criança chegou, olha, seu filho, Andrei, né, puxou minha filha violentamente. Aí você, meu filho, por que você fez essa violência com ela e tal? E disciplina ele. Aí depois que disciplinou, que bateu, que ele chorou, ele disse, mamãe, eu preciso lhe contar uma coisa. É que ela ia ser atropelada, ela estava no meio da rua. E eu puxei o braço dela com firmeza, porque senão o carro ia bater nela. Então, em vez de ter disciplinado, deveria ter abraçado esse menino, beijado, e aquela mãe deveria pedir perdão a ele, porque compreendeu errado. Mas se eu não der espaço para a pessoa falar, como é que eu vou entender isso? Entende? Então a gente precisa ouvir, entender. Senão a gente pode cometer grandes injustiças na aplicação da disciplina em qualquer âmbito. Entenderam, irmãos? Aí no calor, né? Imagina a situação essa que eu acabei de escrever. A mãe chega agoniada, o braço da menina vermelho. Aí ele também está agoniado, não sabe explicar, porque foi pego de surpresa. Aí você pega ali aquele menino, bate nele. Depois que vai saber a verdade, já bateu. Agora você vai ter que pedir perdão a ele. Meu filho, me perdoe, porque eu não te ouvi, não entendi. Não vai ficar um negócio chato? Não é? A igreja também, se disciplinar errado, vai ter que se retratar, conselho todo, tá bom? Então a partir de casa, esse padrão. Ficou claro, queridos? Quarta e última sessão, vamos lá, confissão de fé. Para melhor conseguir esses fins, quais fins? O que eu acabei de ver na sessão 3, a glória de Cristo, não é? Evitar a ira de Deus sobre a pessoa, purgar o velho fermento, honrar a propulsão do Evangelho, chamar e ganhar as pessoas para Cristo, impedir que outros façam a mesma coisa. Para fazer isso, para melhor conseguir esses fins, Deus deu o quê? Os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem. A primeira coisa que eu quero aqui dizer para você é o seguinte: somente os oficiais da igreja, no âmbito eclesiástico, têm poder dado por Deus para exercer a disciplina eclesiástica. Vou repetir. Somente os oficiais da igreja, com o poder dado pelo Senhor, têm poder, autoridade, para exercer a disciplina o quê? Eclesiástica. Como, por exemplo, fazer com que a pessoa seja afastada temporariamente da ceia. Aí alguns irmãos, que porventura possam estar em pecado, decidem de moto próprio: eu não vou. Quando ele faz isso, ele está aplicando uma autodisciplina. Eu pergunto para ele: você é presbítero, é? Ou presbítera? Nem tem presbítera, tá? Só estou usando para ilustrar. Quem te deu essa autoridade de se autodisciplinar nesse sentido? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque Deus deu oficiais. E aí, para você entender a origem disso, lembre o seguinte, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem 3 ofícios, tá? Biblicamente orientados. Ele é perfeito profeta, sendo ele mesmo a verdade. Ele é perfeito sacerdote e ele é perfeito rei. Como rei, ele não somente deu leis à igreja, como ele concedeu também oficiais para a igreja. Então, quem concedeu oficiais para a igreja foi o Senhor da igreja. Então, se você porventura quiser contestar isso, você tem que falar com quem? Com Cristo, vai falar com ele. Com o Senhor, porque o Senhor deu oficiais, não podia ser qualquer um, não. Não, ele quis fazer dessa forma. Então, ele deu oficiais à igreja. E a esses oficiais, ele deu a palavra, para que a partir da palavra, então, esses oficiais possam exercer o governo sobre a igreja em nome de Cristo.
Por isso que logo na primeira linha tem aí, ó, para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja, no caso nosso aqui, os presbíteros eleitos pela igreja. Está claro aqui? Tem alguma pergunta sobre isso? Diga, Felipe, só um instante. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Antes da gente cear, o Senhor nos ordena que a gente se examine e que, se não estivermos em comunhão plena com Deus, nós não ceiamos. Isso não seria uma autodisciplina? Não em termos de uma disciplina eclesiástica. E o nome ali é autoexame. Qual é a diferença? Não teve um processo eclesiástico. Então só isso aí já muda. Agora o detalhe é o seguinte: esse autoexame que precede a participação da ceia, não quer dizer que você pode fazer esse exame e dizer, eu estou em pecado, eu vou participar. Não, o autoexame é para você examinar e consertar. Então a provisão não é deixar de participar. A provisão é para você examinar e consertar. E para isso você não precisa de um oficial. Você precisa de uma consciência cativa a Deus e a sua palavra e a operação do Espírito Santo em você. Então, você não está se autodisciplinando a ponto de poder aplicar a penalidade de não participar da ceia. O autoexame é para você consertar, não é para você se punir. O sentido é diferente. Geralmente a gente ouve no sentido de examinar e não participar. Não, eu não posso aplicar essa pena. O exame é para eu consertar. Mas é mais fácil, né? Mais cômodo examinar e não vir do que examinar e consertar com o irmão, não é? Eu já contei a história aqui, né, do camarada que vivia fugindo de ceia, e cada vez que ele fugia aqui para uma igreja, a ceia estava sendo ministrada lá. Ele disse, rapaz, não tem jeito não, nem eu me punindo eu acerto. Então, de fato é um autoexame, tem que ser feito, mas não para aplicar a disciplina, mas para consertar o erro. Vai para o outro lado, e não o que a gente costumeiramente vê. Mais alguma pergunta, irmãos? Tiago, meu irmão Giovanni aqui, ao lado da Luciane, ia falar Luci. Luciane. Pastor, no que tange a disciplina de filhos, sobretudo os menores, né? A disciplina aplicada em decorrência de qualquer obediência, ela sempre será física, ou tem a disciplina corretiva, que eu falo, né? Ela sempre será física, ou existe alguma outra forma de disciplinar um filho que seja menor? Não, tem outras formas. A palavra pode ser usada, a privação de alguma coisa, e finalmente também a correção física, a vara, como a Bíblia chama. Então você tem níveis, você tem a categorização pelo tipo de pecado, a gravidade. Então tudo isso você tem que observar. Na linguagem jurídica que você conhece, atenuantes e agravantes. Analisar a pessoa do réu, o réu, tudo isso deve ser levado em consideração. Foi contra Deus o pecado, foi contra alguém? Finalmente todo pecado é contra Deus, né? Mas envolveu além de Deus outro, porque lembre que pecados contra Deus são mais odiosos. Então o nosso catecismo tem toda essa base para você fazer essa avaliação. Ok? Eu ia lhe dizer alguma coisa, me fugiu aqui à mente, mas depois eu retomo. Tem mais alguma pergunta? Lembrei, antes de passar aqui para a irmã Raimunda, enquanto o irmão vem. Olha, lembre bem, isso aqui eu aprendi em um livro que é Pastoreando o Coração da Criança. Seu filho está novinho, né? Aqui ele ainda não entende palavras tão bem. Então você vai precisar usar a correção física. Mas na medida que ele vai crescendo, vai fazendo a inversão, vai deixando de ser física para ser palavra. Por quê? Porque finalmente quando ele tiver 15 anos, do seu tamanho, um armário dobrado, você vai querer bater nele, se ele inventar de lhe revidar. Vai ser terrível. E aí já perdeu o tempo de correção física. Então você precisa adequar muito bem isso. Fazer como uma tia minha, né, falecida inclusive. Quer dizer, aqui em casa apanha a qualquer hora.
O cabo de vassoura come, né? Mesmo depois de casada aqui não tem coisa não, viu? E ela dava mesmo, viu? Bom, mas esse não é o caso, tá? Então vai equilibrando isso, para que quando chegar na fase adulta, uma simples conversa com ele, uma conversa séria, seja o suficiente para ele cair em si e voltar atrás. Porque talvez lá você já não tenha mais condição, por sua velhice e pela jovialidade dele, de fazer correção física. Tá bom? A minha fala, pastor, ela está relacionada a esse exemplo que você falou. E com relação à pergunta de Tiago, eu entendi bem o que ele quis dizer. Imaginemos que uma criança de recém-nascida, até uns 6 meses, essa criança ela não tem muita comunicação. Por exemplo, você não vai falar e ela vai gesticular com você, aquela coisa, isso não vai acontecer. Mas isso acontece, uma coisa que, vou dar um exemplo meu. O Henri tinha 4 meses de idade e ele já começou a nascer os dentes. E ele achou de testar a habilidade dos dentinhos dele. Na hora da mama. Na hora da mama. Uhum. Aí o que aconteceu? Na primeira vez que ele fez isso, eu dei uma lapadinha nele. Para ele entender que tanto eu quanto ele ia sentir dor. E ele não repetiu mais. Então, tem coisas que tem que ser de imediato. E os pais, eles conseguem entender a motivação do coração do bebê, ainda que ele não consiga verbalizar, mas a gente consegue entender pela experiência mesmo, no dia a dia. A gente consegue ver as ações da criança. Uhum. E por ser pecador, a gente consegue... por ser igual a ele, né? De pecado a gente entende, né? Aí a gente consegue visualizar com mais precisão. Então, isso nos dá um pouco mais de sensibilidade e, às vezes, por gostar muito da criança, você não corrige no momento oportuno e vai acontecer que, no momento... escala o problema e escala de uma forma, por vezes, incontrolada. Então, nós temos que... Uma das coisas que nós temos que pedir a Deus é sensibilidade de entendimento. Sabedoria do alto. Para que, quando essas coisas aconteçam, a gente possa... dar a resposta correta. Dar a resposta correta. Adequada, na justa medida. Nem além e nem aquém. Perguntas outras? Alguma consideração? Então, voltemos aqui. Para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder da seguinte ordem. Então, tem um procedimento, tá? Tem um modus operandi para aplicar a disciplina eclesiástica. Primeira coisa, tem que observar a natureza do crime e demérito da pessoa. Ok? Pastor, como é que eu vou fazer isso? Acabei de contar o caso do menino que puxou a outra pelo braço, lembra? Então, puxou violentamente, eu achei que era um mal, mas ele estava fazendo um bem, porque ele precisou usar aquela força para tirar a criancinha do perigo. Então, todas as vezes que eu for analisar um caso, eu tenho que entender a natureza desse caso. Por que aquela pessoa pecou? Quais os motivos envolvidos? Que pecado foi ali praticado? E, logicamente, que para isso eu preciso ter o quê? Subsídios. Eu tenho que perguntar. O que aconteceu? Por que você fez isto? E aqui vem um detalhe interessante, tá? Você tem que fazer perguntas que sejam descritivas. E não perguntas cuja resposta seja monossilábica. Por exemplo, você fez isto? Sim. Você gostou de fazer isso? Não. Isso não vai ajudar. A descrição precisa ser apontada. Agora, um detalhe. A descrição não é a descrição de como ele praticou o pecado. Não é descrever o requinte de crueldade. Você está em busca dos motivos. Então, o camarada roubou, ele disse, preciso contar como foi que eu idealizei esse roubo, e aí como eu cheguei lá, que eu abri a porta, e que eu encontrei tal pessoa. Não precisa descrever isso, você já sabe que ele roubou. Você está interessado em saber o quê?
por que ele fez aquilo, o que estava no coração dele para ele fazer aquilo. Então, nesse sentido, você vai ver o quê? A natureza do crime que foi feito, que pecado foi cometido. E aqui, objetivamente, você tem que pensar, e você tem as tábuas da lei, do 1º ao 10º mandamento. Qual pecado ele cometeu? Cometeu um pecado só? Cometeu mais de um? Né? Esse problema que foi gerado, foram vários pecados ao mesmo tempo. Você tem que saber disso. Por quê? Porque diante disso é que você vai ter condição de começar a entender o caso para aplicar a medida na proporção correta, tá bom? E ele coloca a natureza do crime e demérito da pessoa. Abra a Bíblia aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver esse primeiro texto. Olha o que é dito, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, aqui ele está se dirigindo à liderança da igreja, tá? E os que vos presidem no Senhor, exercício do presbiterato. E vos o quê? Então receba bem esses homens que vão cuidar de você. Primeira coisa. Agora vá para 2 Tessalonicenses 3. Olha a autoridade sendo exercida. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, veja que a autoridade é dada por Cristo a estes, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós o quê? Recebeste. Então eles estão exercendo autoridade. Ainda em 2 Tessalonicenses, versos 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não considereis por inimigo, mas adverte como que? Irmão. Então note bem que a disciplina está exercida aqui pela liderança constituída e com base naquilo que está acontecendo e não do que não aconteceu. Porque quando Paulo diz isso, está falando daquelas pessoas que estão andando desordenadamente. Há um padrão para ferir a desordem, e é a Escritura. Então eu não posso disciplinar alguém, um conselho de igreja, logicamente, que pastor não disciplina ninguém, é o conselho, porque eu acho que está errado. Qual foi o mandamento quebrado? O que foi que ele praticou? Ok? Então esse é o ponto. Está claro, irmãos? Feito isto, vamos supor que a pessoa mereceu ser disciplinada. Qual é a penalidade aplicada? Agora aqui tem uma coisa chamada seguinte, ó. Eu avaliei, aí eu vou ver as atenuantes e as agravantes. Por exemplo, uma pessoa que ela tem 10 anos de igreja e a outra que foi batizada domingo passado, qual das duas terá atenuante ou agravante? A que tem 10 anos na igreja, será atenuado ou agravado? Por quê? Porque ela tem 10 anos de vivência cristã, já é para ser madura. Então isso pesa. E por favor não saia daqui, rapaz, eu vou embora, que eu já estou com 30 anos, se eu tomar uma lapada aqui vai ser grande. Não faça uma loucura dessa, né? E também a outra não diga, né, minha filha? Estou novinho, vou aproveitar para pecar enquanto eu estou novinho, porque vai ter. Não, também não faça a loucura dessa. Então, nem uma coisa, nem o outro. Nem tanto ao mar, nem tanto ao fogo, né? Então, não é isso. É só para mostrar que existe isso. Segundo, esse pecado envolveu mais de uma pessoa. Então, você vai analisar isso tudo. Foi cometido no dia do Senhor. Tudo isso tem que ser observado. Atenuante o quê? Agravante. É a primeira vez que essa pessoa peca ou ela já tem uma ficha corrida longa na igreja? E tem gente que tem ficha corrida grande, viu? É a reincidência.
Pecou uma vez, pecou outra, pecou de novo, pecou de novo. É incidência. Então vai analisar tudo isso. Tendo analisado tudo isso, deu a oportunidade à pessoa de falar, e aí vai receber a sentença, né? O acórdão, vai sair. Qual pode ser a sentença? Segundo a confissão de fé. Olha o que diz. Primeiro, repreensão. Verbal ou por escrito. Ó, repreensão é o quê? É o conselho que chama a pessoa e diz, olha, nós tomamos ciência disso, por causa desses atenuantes, desses agravantes, a pena imposta a você será uma repreensão verbal. Agravou, repreensão escrita. É a primeira. Pode ser também suspensão da ceia. Olha, por causa do seu pecado, você será suspenso da ceia. E aí pode ser por tempo determinado, 6 meses, 1 ano, ou pode ser por tempo indeterminado. Se for por tempo determinado, quando chegar o período que a pessoa ficou suspensa, o conselho tem que reunir, formar tribunal novamente, para acolher essa pessoa e saber se houve provas de arrependimento. E aí ela será restaurada. Se for por tempo indeterminado, a pessoa será acompanhada, não que não seja no outro também, tá? E à medida que ela for progredindo, vai chegar um momento que ela diz, eu já estou em condições, eu quero voltar, eu não aguento mais. Você aprendeu, eu aprendi, se arrependeu, eu me arrependi. Vai fazer de novo, eu não quero fazer de novo. Aí essa pessoa então é levada ao conselho, e ela pede o quê? Restauração à comunhão. Esses dois, tanto a repreensão quanto o afastamento da ceia, é para pessoas que, o quê? Elas estão convencidas de que pecaram. Estão arrependidas. Ok? Mas pode ter aquela pessoa que seja aquele pecador quanto mais, de dura serviço, que ele não quer conta. Para esse tem a terceira disciplina. Qual é? Está aí, ó. Exclusão da igreja. Então ele deixa de ser membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele se mostrou quanto mais. Ele não se arrependeu. Ficou claro? Então você conversa com a pessoa e exorta por escrito ou verbal. Você exclui ela da disciplina, exclui não, afasta da disciplina. Pode ser por tempo determinado ou indeterminado. E finalmente, se a pessoa não se arrepender, o quê? Ela é excluída. Está claro, irmãos? Na nossa igreja, tristemente, né? Nós já tivemos todas essas situações. Tanto de exortação verbal, por escrita, quanto de afastamento da ceia, quanto de exclusão também. Só um instante. Deixa o microfone chegar aí. Tá, irmão Marcelo? Vai. Pastor, Pois quando não. se trata de uma disciplina velada, que é somente tratada ali no conselho e que evolui para um processo de exclusão, quando entra nesse processo de exclusão, ele sempre é comunicado à igreja? Sim, toda vez que tiver um processo de exclusão, tem que haver o comunicado à igreja. Inclusive, tem um livrinho que é chamado Manual Litúrgico. Ele não é um livro oficial da igreja, embora seja um documento oficial da igreja, embora seja publicado pela nossa casa editora. Então lá ensina a fazer batismo de criança, adulto, profissão de fé e tal. E um dos itens que está lá, dos capítulos, é exatamente esse, a exclusão. É uma cerimônia, é terrível. É um negócio triste. Triste mesmo. Eu lembro, na época eu estava no exército, né? E teve uma exclusão lá. Rapaz, olha, a tropa ficava perfilada, dava meia volta, ficava de costa para aquele que foi excluído, aí vinha o camburão da polícia, pegava e levava embora. Rapaz, pense no negócio duro, eu vi uma dessa. Então, se é duro aqui no nosso ambiente, imagine na igreja, no ambiente civil, né? Militar é difícil, imagine na igreja, você tem um irmão excluído. Triste, né?
Então, que Deus nos ajude que a gente não passe por isso novamente. Por isso, uma das coisas que a gente tem que pedir ao Senhor é que Ele nos conduza ao arrependimento. Que Ele não nos deixe à mercê de nós mesmos. Porque senão o nosso coração vai endurecendo, vai encaliçando, né, como chama o outro, vai criando aquela crosta. E daqui a pouco a gente perdeu a sensibilidade. Terrível. É terrível. Tiago. Eita, Giovanni, hoje você está trabalhando, hein, meu filho? Vamos lá. Senhor? Está novinho, né, meu irmão? Vai lá. Pastor, né, nos 2 primeiros casos de repreensão e suspensão, a igreja deve acolher a pessoa e continuar tratando normalmente como irmão, certo? Perfeito. No caso de exclusão, como deve ser o trato da igreja com essa pessoa? Vai tratar civilizadamente, porque é um ser humano, imagem e semelhança do Senhor, mas não pode mais tratá-lo como um irmão. Então você vai dar bom dia, boa noite, perguntar como é que se melhorou, porque bem ele não está, né? Como é que a gente vai perguntar a uma pessoa que foi escolhida da igreja se ela está bem? Ela está bem? Tem que perguntar se melhorou, porque mal ela já está, e de ladeira abaixo. Ou não? Mas não está bem. Ela foi escolhida por causa de pecado. Está piorando. Então, tu perguntar, já melhorou? Porque mal ela já está. Agora, se for alguém que está disciplinado, eu tenho que acolher mesmo. Tá? Tem que tratar bem, porque ela está arrependida. Está no processo. Não posso desprezar. Diga, irmão Ferdinand. Bom dia, igreja. Bom dia. A pergunta é relacionada a esse processo de exclusão, se na igreja presbiteriana, após a exclusão, se há a possibilidade de reintegração desse irmão e em que condições? Boa pergunta. Sim. No caso, ele terá que, tendo dado provas do arrependimento, né, bíblico, fazer o processo de retorno, que aí novamente passar pela pública profissão de fé, portanto ele vai passar pela classe de catecúmenos, examinado pelo conselho, e aí ele faz nova profissão de fé, porque o batismo é só um, não é? Esse foi o batismo bíblico, então não tem que repetir, mas faz a pública profissão de fé dele. Inclusive há alguns até que pensam que tem que batizar de novo. Não é o meu pensamento à luz da Escritura, pelo contrário, crendo que é uma vez só, então a nova profissão de fé já resolve esse caso. Beleza? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Diga, meu irmão. Chegou a sua vez, né? Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ok. Primeiramente, queria que o senhor pudesse me explicar esses 2 versículos. Eu acredito que o 20 está interligado com o 19. E depois, queria que se estendesse isso, se fosse no caso de presbítero, mas sim qualquer outro irmão, nesse quesito do 19. De 2 ou 3 testemunhas. Primeira coisa que você tem que entender é que nessa epístola, logo no capítulo 3, Paulo dá a qualificação do oficial. E uma das coisas é que ele precisa ter uma conduta irrepreensível. Ou seja, ninguém pode acusá-lo de nada. Então a igreja olha para esse homem, conhece-o, porque convive com ele, e por conta disso o aponta como presbítero e o elege. Então a igreja está ciente disso. Ok? Então esse homem é um homem o quê? Acima de qualquer o quê? Suspeita. Aí Paulo, no desenvolvimento da carta, escrevendo para Timóteo, vai dizer: agora vamos tratar aqui de algumas coisas que dizem respeito ao trato peculiar com estes homens. Primeiro vai falar da dignidade de receber o seu salário, dizendo que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de receber dobrados honorários. Depois vai tratar de questão disciplinar, porque presbítero é pecador também. E pode ser que isso aconteça. Só que para evitar
um dano na igreja, uma pessoa levanta uma falsa acusação, qual é a prescrição bíblica que ele usa lá a partir do Antigo Testamento? Tem uma acusação? Tem, mas você tem que ter o quê? Aí que ele coloca, ó, senão pelo depoimento de 2 ou 3 o quê? Testemunhas. Ou seja, tem gente ali que está validando o que está sendo dito sobre ele, não é uma falsa acusação. Porque imagine se a falsa acusação permanecesse. Todo mundo diz, o pastor roubou, é ladrão, ou é adúltero. A pessoa levantasse, diz, quem é que está dando essa testemunha disso? Ok? Então esse é um ponto. Agora lembre que isso deve ser lido também à luz de Mateus 18. Então alguém já foi lá, já conversou com ele, para dissuadi-lo, se ele errou, ele tem que estar convencido disso. Aqui já é o processo já bem encaminhado, tem a testemunha realmente para apresentar isso, tá? Isso é um ponto. A outra coisa que você tem que entender é o seguinte, quando assim, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso aqui é um critério para os presbíteros, porque o contexto é de presbítero. Em outro lado está dizendo, olha, o presbítero peca e ninguém faz nada, o que é que a igreja vai pensar? Eu posso pecar também, porque se ele como líder está fazendo e ninguém diz nada, aí você imagina como é que vai ficar essa igreja. Agora, esse princípio que está aqui para os presbíteros, ele desce para a igreja. Em que sentido? Toda vez que houver um pecado público, ele deve ser publicamente o quê? Tratado. Então, nesse sentido, sai do presbítero e vai para onde? Para a membresia da igreja nestas situações. Ok? É porque, Diga. quando fala dessas 2 e 3 testemunhas, beleza, o presbítero, vamos supor que pecou, não, vamos supor que ele não pecou, mas chega uma pessoa que, porque não gosta dele, ou do jeito que ele, que isso pode acontecer, né? Que ele administra a igreja, venha com um falso testemunho. Peraí, só um detalhe, essas 2 ou 3 testemunhas não é gente de fora não, viu? Não, pois é. É gente da igreja. Pois é, pode ser até gente da igreja justamente. E infelizmente pode chegar o caso de ter aquele grupo, né, que não gosta daquele presbítero. Pode. Aí vão e chegam ao conselho e façam um falso testemunho a respeito dele. Pode. Como já tem até no Antigo Testamento, eu só lembrei do caso da Jezabel, que fez com... Com certeza. E aí, E aí o presbítero vai sofrer a pena injusta, vai padecer juntamente com sua família e vai ter que esperar na justiça de Deus. Mas não deveria, mesmo sendo 2 ou 3 testemunhas, trazerem provas, assim, sei lá. Lógico, mas o povo só não... a palavra deles... o povo não forja a prova? Entendi. Não forja? Sim. Forja. Meu filho, quando a pessoa quer fazer o mal, ela tem inteligência e é grande para isso. O processo disciplinar é sempre uma coisa dura, mas é necessária. Vai ter que se cercar de todos esses cuidados. Por isso, irmãos, olha, pastor, por que a gente fala tanto de disciplina nesses dias, né? Porque disciplina envolve pecado. Tenha uma vida santa. Se purifique. Vele pelo coração, não guarde mágoa, rancor, angústia, não faça isso. Não tenha pecados de estimação. Porque isso em algum momento vai dar errado. É melhor lutar com Cristo, até o sangue, Hebreus 12, do que você pegar numa situação dessa. O pecado só vai embaraçar a sua vida, que já era embaraçado, Cristo desembaraçou e você está embaraçando de novo. Não faça isso, para que você não seja alvo do amor de Deus ao te disciplinar. E quando eu digo, não é que você não queira ser amado, mas queira ser amado por outra coisa, e não por isso.
Tá bom? Agora, uma coisa que eu quero encerrar dizendo o seguinte: busca a santidade, a pureza da igreja, e você não terá dificuldades com disciplina eclesiástica. Conduta correta. Lembre que a lei foi dada, não é para quem transgride, ou melhor, para quem não transgride, é para quem transgride. Faça uso dos meios divinos para manter a sua vida santa. Ao mesmo tempo, peça a Deus que a sua igreja use a disciplina, porque se ela não fizer uso, você não está numa igreja considerada uma boa igreja. Por quê? Porque são 3 características, ó: pregação fiel da palavra, ministração correta dos sacramentos e exercício fiel da disciplina. Faltou isso, meu filho, esse tripézinho aqui não fica em pé não, vai cair, porque essas 3 coisas mantêm a vitalidade da igreja: a palavra, os sacramentos e a disciplina. Então agradeça a Deus se sua igreja faz isso do modo correto. E uma coisa importante é que muitas vezes a gente tem a visão do mundo nesse sentido, e eu queria que você saísse daqui hoje pensando: meu Deus, eu quero ter a tua perspectiva sobre a disciplina, eu quero ver amor do Senhor nisto, para o nosso bem, para o bem de todos nós, de modo que a gente possa, com alegria e com exultação mesmo, dizer: Senhor, eu faço parte de uma igreja que é pura e tem a sua pureza mantida pelo fiel exercício da disciplina. Porque se assim não for, meu filho, eu sinto lhe dizer, mas aí já não vai ser um lugar bom para se estar, porque o pecado vai começar a graçar no nosso meio, a aumentar, e aí a tragédia vai ser grande, e a queda também. Portanto, que Deus nos ajude, nos sustente, nos dirija a uma vida santa, zelosa, inclusive quando fizermos a aplicação da disciplina do Senhor. Tá bom?